Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo da disciplina de gestão de custos. A ideia hoje, pessoal, é a gente falar mais um pouco sobre gestão de custos, mais voltado para algumas análises gerenciais. A ideia de hoje é a gente falar sobre uma análise de custo, volume e lucro. Essa análise, pessoal, como vocês vão ver nessa aula, ela vai trazer então vários aspectos do que a gente já viu sobre contabilidade de custos. Então, se vocês têm alguma dúvida ainda, pessoal, eu vou aconselhar vocês a retornarem nos vídeos que eu já coloquei aqui no canal sobre, principalmente sobre custeio variável, a revisão de conteúdo que a gente fez, mostrando algumas nomenclaturas que a gente tem usado de uma forma constante, para a gente dar sequência na aula de custo, volume e lucro. Por quê, pessoal? Essa análise ela é extremamente gerencial. Então, as empresas elas vão utilizar tudo que a gente já viu até agora sobre contabilidade gerencial para trazer algum tipo de suporte à tua tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu tiver a ideia ou a intenção de aumentar a minha produção com base nos meus gastos para a atual produção que eu tiver, vale a pena ou não aumentar a minha produção? Eu diminuo alguma coisa? Eu preciso produzir quanto para fazer a cobertura dos meus gastos? Então, a análise de hoje, pessoal, ela vai exigir um pouco mais de compreensão do que a gente já tem visto. Se vocês estão acompanhando a nossa aula sem nenhum problema, fiquem à vontade então para, se tiverem algum comentário ou alguma dúvida, colocar aqui embaixo nos comentários, que daí eu respondo vocês e a gente vai aumentando o nosso conteúdo em gestão de custos. Então vamos lá, pessoal. Para começar então, eu preciso dizer para vocês que a análise de custo, volume e lucro, ela é um aspecto simples onde eu vou analisar o impacto do aumento, por exemplo, da quantidade de produção que eu tiver, qual que vai ser o impacto no custo que eu tenho e qual que vai ser o impacto no lucro. Ou melhor, querendo saber então o lucro que eu pretendo achar, qual que é a quantidade que eu preciso produzir e qual que vai ser o impacto no meu lucro. E aí vai. Então esse tripé de variáveis, ele basicamente vai se intercalar o tempo inteiro, porque justamente com o intuito gerencial é que eu tenho que começar a brincar com essas três variáveis e depois observar qual que vai ser o meu próximo passo. Então, eu preciso dizer para vocês então que essa análise de custo, volume e lucro, ela vai fornecer uma visão financeira abrangente do processo de planejamento. Como a gente já tem mencionado, então, isso aqui vai dar suporte à nossa tomada de decisão. A análise de custo, volume e lucro, ela então vai examinar o comportamento da receita total, dos custos e do lucro operacional à medida que ocorrem mudanças no nível de produção, preço de venda, custos variáveis e custo fixo. Então, pessoal, olhando aqui no gráfico, por exemplo, o ponto que eu vou querer saber, às vezes, sabendo nesse tripé de custo, volume e lucro, é justamente qual vai ser o meu ponto de equilíbrio. Qual que é a quantidade que eu preciso produzir para ficar no 0 a 0. Então, sabendo que se eu produzir menos, então eu vou ter prejuízo. Se eu produzir mais, então eu vou começar a fazer a cobertura total dos meus gastos e daí eu vou começar a ter lucro. Então, nesse ponto, eu vou querer saber qual que é o meu ponto de equilíbrio, certo? Esse vai ser basicamente o mote dessa aula de hoje. Depois, nas próximas aulas, a gente vai fazer mais alguns exercícios, mas, por enquanto, fiquem com esses conceitos. Então, sabendo que a gente está falando sobre um contexto totalmente gerencial, saber sobre custo, volume e lucro vai ajudar a gente a responder, por exemplo, algumas perguntas. Como as receitas e os custos vão ser afetados se vendermos mais 1.000 unidades? Se aumentarmos ou abaixarmos nossos preços de venda, como que isso afeta o nível da nossa produção? Ou se expandirmos para um novo mercado, qual vai ser o impacto nos custos? Então essas perguntas gerenciais é basicamente o mote para essa aula. Se vocês já viram, têm ideia, noção de como isso afeta os negócios, ou se vocês conhecem alguém que tenha um negócio e vive se perguntando isso, essa é a aula certa para vocês. Então, basicamente, pessoal, a aula de hoje, então, ela vai cumprir com alguns objetivos. Ao falar sobre custo, volume e lucro, então a gente tem a intenção de explicar qual que é a relação entre lucro operacional e lucro líquido, descrever algumas premissas sobre custo, volume e lucro, demonstrar alguns métodos de cálculo de ponto de equilíbrio e meta de lucro operacional, explicar
a análise de sensibilidade para poder ajudar gerentes a lidar com incerteza, ilustrar custo, volume e lucro para ajudar nos planejamentos de custo e descrever algumas ideias sobre o efeito do mix de receita no lucro operacional. Então, para isso, pessoal, a gente tem que relembrar alguns conceitos do que a gente já tem falado, inclusive nos vídeos de revisão a gente tem falado sobre eles, mas agora a gente vai ter que falar novamente porque ele vai ser importante para a gente chegar no conceito fundamental sobre custo, volume e lucro. Então, primeiro, pessoal, a gente tem que entender sobre alguns direcionadores de receita e direcionadores de custo. Quando a gente fala sobre receita, então a gente tem que entender que receita serão todas as entradas de ativo recebido na troca de produto ou serviço fornecido aos clientes. Um direcionador de receita, ele vai ser justamente um fator que afeta essas receitas, como por exemplo, a unidade de produção que você fez, ou a unidade de produção vendida, o preço de venda e níveis de custo de marketing, por exemplo. Esses aqui são alguns exemplos, certo? Custos, então, como a gente já viu, são recursos que a gente vai sacrificar para atingir o nosso objetivo de operacionalizar o nosso negócio. Um direcionador de custo, ele vai ser, então, qualquer fator que afeta o custo, como, por exemplo, uma mudança no direcionador de custo, qual que vai ser o impacto que isso vai ter nos custos totais e no objeto de custo relacionado. Como, por exemplo, um direcionador de custo poderia ser unidades produzidas, número de visitas de venda realizada ou número de pacotes vendidos. Então, isso aqui são alguns exemplos de receita e custos e os seus direcionadores. De novo, pessoal, a gente precisa rever alguns conceitos porque eles vão voltar aqui quando a gente fala sobre custos. Custos totais, eles são compostos de apenas duas categorias: custos variáveis, que eles variam de acordo com a produção, e custos fixos. Então, custos variáveis e fixos. Os variáveis, como o próprio nome diz, eles variam em relação à unidade de produção, e o custo fixo ele não vai variar de acordo com a quantidade produzida. Então, esses custos variáveis e fixos, eles podem ser diretos e indiretos, como a gente já viu nos demais vídeos. Custos totais, então, eles vão ser custos variáveis mais custos fixos, certo? Lucro operacional e lucro líquido, pessoal, a gente precisa fazer essa distinção porque o lucro operacional ele vai mostrar então a receita total das operações, retirando custos totais das operações e despesas. Custos totais e despesas, pessoal, volta e meia a gente vai falar como gastos totais, tá? Depois a gente vai excluir imposto de renda. Basicamente a gente está falando sobre o lucro das operações, sem contar imposto de renda. Então, nesse caso, o lucro operacional vai ser receita total menos total dos nossos gastos, entre custos e despesas. O lucro líquido, por outro lado, ele vai ser justamente quando a gente retira do nosso lucro operacional também o imposto de renda. Então, nesse caso, lucro líquido vai ser lucro operacional menos imposto de renda e contribuição social. Por que isso aqui vai ser importante, pessoal? Porque a gente vai retornar, quando fazer alguns cálculos sobre custo, volume e lucro, a gente vai retornar e isso aqui precisa estar fresco na cabeça de vocês, ok? Algumas premissas básicas, pessoal, sobre custo, volume e lucro. Então, quando a gente trata custo, volume e lucro, a gente precisa levar em consideração que os custos totais, eles vão ser divididos em um componente fixo e variável, como a gente já mencionou, custo fixo e custo variável, sempre com relação ao nível de produção. Então, a gente vai estar sempre tratando os dois com base na produção. Isso é muito importante. O comportamento da receita total e dos custos, ele é linear com relação às unidades de produção no intervalo que a gente estiver analisando. Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente vai estar falando de um comportamento direto das nossas variáveis, onde, por exemplo, à medida que eu aumento a quantidade produzida, eu vou ter um aumento proporcional nos meus gastos. Então, aumentei a quantidade produzida, ele vai ter um aumento proporcional. Se eu aumento uma unidade ou 10 unidades, sempre vai ser proporcional. Por isso que a gente fala que esses custos e a receita ela vai ser linear. O preço de venda unitário, custos variáveis e custos fixos, eles vão ser conhecidos e constantes, como a gente mencionou. Eles vão ser constantes
principalmente no ponto que a gente fala sobre o preço de venda, além do que a gente já mencionou anteriormente. O preço de venda ele também vai ser constante, pessoal. Então, porque dessa forma a gente consegue analisar a proporcionalidade com a quantidade de gastos que eu tenho. Qual que deve ser o preço que eu preciso praticar para alcançar então o meu lucro igual a zero? Esses são alguns pontos que a gente precisa ter em mente. Depois, o próximo ponto, a análise abrange sempre um único produto ou pressupõe que a proporção de diferentes produtos, quando vários produtos são vendidos, permanecerá constante à medida que o nível de unidades totais forem vendidas. Então, daqui para frente, os primeiros exemplos que eu vou mencionar para vocês, eles são exemplos de somente um produto. É uma empresa que somente produz um produto. Mas como a gente sabe, pessoal, várias empresas, elas produzem não somente um produto, mas uma série deles. O que a gente precisa levar em consideração é que, mesmo tendo um mix de produtos, a gente precisa ter uma medida sobre a constância dos produtos que são fabricados e vendidos para a gente fazer esse exercício de análise sobre o impacto entre custo, volume e lucro. O próximo ponto, então, são todas as receitas e custos, eles podem ser adicionados e comparados sem levar em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então aqui, pessoal, a gente não está levando em consideração, por exemplo, o impacto que a inflação tem dentro do nosso exercício. Sempre que vocês estiverem observando os exemplos, às vezes vocês podem pensar assim, tá, mas vai demorar muito tempo para alcançar esse ponto de equilíbrio. Não vai ter o impacto de juros, correção monetária. Vai ter um impacto, pessoal, mas por enquanto, os conceitos iniciais sobre custo, volume e lucro, eles precisam estar bem enraizados na cabeça de vocês, porque depois, quando a gente falar sobre o impacto que os juros vão ter na nossa análise, fica muito mais fácil, levando todos esses pontos em consideração. O último ponto, então, pessoal, vai dizer o seguinte: as mudanças no nível de receita e custo surgem apenas devido à mudança do número de unidades de produtos ou serviços produzidos e vendidos. Certo? Então, é mais dos elementos que a gente já tem mencionado. A gente vai estar sempre mencionando sobre os impactos que vão ter na receita, nos meus gastos ao longo do tempo, sempre levando em consideração que eles vão ser constantes e o impacto ele vai ser facilmente mensurado com base nisso, ok? Por fim, pessoal, quando a gente fala então sobre ponto de equilíbrio, a gente precisa levar em consideração que essa análise de custo, volume e lucro, ela vai examinar variáveis como, por exemplo, e se eu aumentasse a minha receita? E se os meus custos aumentarem? Para justamente facilitar a tomada de decisão com relação ao lucro operacional. Então, esse ponto de equilíbrio que a gente vai analisar, ele normalmente vai ser um ponto de interesse das empresas, normalmente porque os gerentes eles vão estar sempre sob pressão para evitar qualquer tipo de perda. Nesse caso, então, o ponto de equilíbrio, ele vai mensurar a quantidade de produção em relação à receita total e os meus gastos totais, onde o meu lucro vai ser igual a zero. Então, observem aqui, quando a gente está falando então sobre custos e despesas com relação à minha receita total, observe o seguinte: eu vou ter uma série de gastos que a gente vai chamar de fixo, por exemplo, custos fixos, onde eles não se alteram à medida da produção e ao longo do tempo, e os meus custos variáveis ou despesas variáveis, esses sim vão variar de acordo com a quantidade produzida. Então, ao longo do tempo, quanto mais eu produzo, mais gastos eu vou ter em escala variável. Então, a gente está falando sobre matéria-prima. Quanto mais eu produzo, mais gastos relativos à produção eu vou ter. Se eu faço o somatório, então, dos meus custos fixos com os meus custos variáveis, eu vou ter o que a gente chamou de custos totais. Então, sempre partindo do total dos meus custos fixos, eu vou acrescentar na mesma proporção dos meus custos variáveis essa linha que vai chamar então de custos totais. Levando em consideração então que a partir do momento que eu começar a vender os meus produtos, eu vou ter uma receita de vendas, eu quero saber então qual que é a quantidade de produto que eu preciso vender para alcançar um ponto onde os meus custos totais vão ser iguais à minha receita de vendas. Então, custos totais igual à receita de vendas é o que a gente vai chamar de ponto de equilíbrio. Ou seja,
se eu produzir ou vender menos, na verdade, se eu vender menos que esse ponto, eu vou ter prejuízo. Se eu vender mais do que esse ponto, então eu vou ter lucro. Como é que eu calculo isso, pessoal? Veja que a gente mencionou exatamente isso aqui, a gente mencionou esse ponto aqui dessa fórmula. Então, basicamente, estou querendo saber o seguinte: quando eu retiro das minhas receitas custos variáveis, custos fixos, isso aqui tem que ser igual, então, ao meu lucro operacional. Se eu estou falando que meu lucro operacional tem que ser igual a zero, eu preciso, então, traduzir essa fórmula da seguinte maneira. Receita, então, vai ser a quantidade de produto fabricado, ou quantidade de produtos vendidos, vezes o preço praticado, menos os custos variáveis unitários, vezes a quantidade de vendida, menos os demais custos fixos. Aqui compreendam também gastos fixos, que aqui, pessoal, percebam que quando a gente está mencionando o cálculo de ponto de equilíbrio, a gente vai estar tratando muitos aspectos do que a gente já mencionou sobre custeio variável. Então, custo fixo, pessoal, aqui compreendam como se fossem tudo que for fixo ou gastos fixos entre custo e despesa, certo? Aqui, custo variável, da mesma maneira, a gente vai estar tratando sempre custo variável e despesa variável. Por que eu trabalho dessa maneira? Porque, de alguma forma, então, eu estou querendo tratar tudo o que eu preciso cobrir dos meus gastos em escala variável e fixo, com base no meu preço, para alcançar, então, um lucro igual a zero. Ok, pessoal? Perceba o primeiro exemplo aqui. Então, no primeiro exemplo, uma pessoa vai vender uma quantidade de softwares numa convenção de computadores em 2 dias. Essa pessoa, ela vai adquirir esse software por um atacadista no valor de R$ 120 por pacote, certo? Então, basicamente, ela vai vender a 120, ela vai comprar a 120, tendo o benefício de devolver as unidades não vendidas e receber um desconto de 120 por pacote. Depois, as unidades elas vão ser vendidas por R$ 200 cada, levando em consideração que para entrar nessa convenção ela vai ter que pagar R$ 2.000 pelo stand por esses 2 dias. Ele quer saber então qual que é a quantidade de unidades que essa pessoa precisa vender para alcançar um ponto de equilíbrio, certo? Então, se eu substituir na fórmula, perceba o seguinte: eu vou estar vendendo a um preço de 200, eu tenho que saber a quantidade, que é o interesse que eu quero nesse exercício. Então, eu quero saber a quantidade de produtos que eu preciso vender nessa feira, vendendo a R$ 200 e comprando cada unidade a R$ 120. Os demais gastos fixos foram de R$ 2.000 no stand. Então, isolando a variável quantidade, que eu tenho interesse em saber, 200Q menos 120Q vai ser 80Q, igual a 200. Se eu fizer a divisão de 200, 2.000 dividido por 80, então eu vou achar então uma quantidade de 25 peças. Ou seja, então essa pessoa precisa vender 25 peças para alcançar então um ponto de equilíbrio. Se ela vender mais, então ela tem lucro. Se ela vender menos, então ela tem prejuízo. Margem de contribuição, pessoal. Aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer aquele exercício para a gente voltar no que a gente falava sobre custeio variável. Como a gente está tratando em uma análise extremamente gerencial, custeio variável vai se encaixar perfeitamente aqui, pessoal, porque eu quero analisar tudo o que for relativo na produção e à venda do meu produto. Ou seja, eu quero saber tudo que for variável ao meu produto. Nesse ponto, percebam como é que fica a fórmula se a gente trabalhar sobre margem de contribuição. Lembra lá em custeio variável? Quando a gente falava sobre margem de contribuição, a gente falava que ao retirar da minha receita tudo o que for variável entre custo e despesa, eu vou ter o que a gente chama de margem de contribuição. Ou seja, percebam aqui, pessoal, da minha receita, que é preço vezes quantidade, menos custo variável, se eu trabalho só com essa parte, isso aqui é a mesma coisa que margem de contribuição vezes a minha quantidade. Se eu tiro do preço
os meus custos variáveis, então eu vou ter o que a gente chama de margem de contribuição. Entre comum, eles têm a quantidade. Então, margem de contribuição vezes a quantidade é exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui em cima. Ok, pessoal? Então, se vocês estão com dúvida, pessoal, eu aconselho vocês a retornarem nos exercícios de custeio variável que a gente já trabalhou anteriormente, deem uma olhada nos exercícios e retornem aqui para perceber como esse ponto aqui ele é muito simples e muito fácil. Então, vai ser margem de contribuição vezes a quantidade, ele vai ser igual, então, ao lucro operacional, e como o custo fixo ele estava sendo subtraído, eu passei para o outro lado, somando. Então, o lucro operacional mais custo é igual a margem de contribuição vezes a quantidade. Então, se eu estou querendo saber somente a quantidade, isola a variável, vai ficar lucro operacional mais custo fixo dividido por margem de contribuição. Se a gente levar em consideração que o lucro operacional ele vai ser zero no ponto de equilíbrio, então eu tenho que a quantidade que eu quero saber ele vai ser, então, os meus gastos fixos dividido pela minha margem de contribuição. Dessa maneira, eu acho a quantidade que eu preciso ter para achar, então, o meu ponto de equilíbrio, certo? Com base no exercício anterior, percebam aqui, pessoal, utilizando uma análise gráfica, percebam que o meu ponto de equilíbrio vai ser, a Maria ela vai precisar, então, vender 25 unidades. Se ela vender menos que 25 unidades, ela tem prejuízo. Se ela vender mais do que isso, então ela vai ter um lucro, já que a receita de vendas vai ser sempre maior do que os meus custos totais. Caso contrário, então os meus custos totais vão ser maior do que as minhas receitas de vendas. Ok, pessoal? Por enquanto a gente fica por aqui, porque essa aula então ela vai ser um pouco mais devagar nos conceitos, para a gente não atropelar o aprendizado de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, nessa primeira parte de conceitos e os primeiros cálculos que a gente fez de custo, volume e lucro, deixem comentários aqui nesse vídeo, fiquem à vontade para perguntarem o que quiserem com relação ao conteúdo, eu respondo vocês e a gente vai aumentando os nossos conteúdos em gestão de custos. Ok, pessoal? Então a aula de hoje fica por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Nos vemos então nos próximos vídeos de gestão de custos. Um abraço, pessoal!